Olá, vamos lá de novo. Este é o problema resolvido 1108 do Beer e Johnston de Dinâmica. Por favor, pausem o vídeo por alguns instantes e leiam o enunciado com atenção. Está claro que este é um problema de movimento de projéteis, onde, devido a não considerarmos a resistência do ar, o movimento das direções vertical e horizontal é independente. Nós sabemos que o movimento horizontal é uniforme e que na direção vertical ele é uniformemente acelerado. Vamos fazer um esquema para nos ajudar a entender melhor o problema. O projétil é lançado fazendo um ângulo alfa com a horizontal, e esse ângulo é o que a gente precisa determinar. O projétil tem que atingir um alvo que está a 3.600 metros na direção horizontal e 600 metros na direção vertical, contados, é claro, a partir da origem, que a gente tomou como ponto de lançamento do projétil. Mas o que caracteriza que o projétil atingiu o alvo? Bom, o projétil vai atingir o alvo quando, no mesmo instante de tempo, ele percorreu 3.600 metros na direção horizontal e 600 metros na direção vertical. Então, nós vamos resolver esse problema expressando o tempo de voo do projétil na direção horizontal, na direção vertical e igualando esses dois valores. Na direção horizontal, o movimento é uniforme, descrito por x0 mais v0t. A velocidade horizontal inicial é v0 cosseno alfa, e a posição inicial é zero, já que estamos partindo da origem. Sabemos também que a posição final horizontal deve ser 3.600 metros, e a velocidade de lançamento é 240 metros por segundo. Então, a relação entre o tempo de voo e o ângulo de lançamento é dada por essa expressão, 3.600 igual a 240 cosseno de alfa vezes o tempo de voo. Na direção vertical, o movimento é uniformemente acelerado, e a aceleração em função do tempo é dada por y0 mais v0t mais 1 meio de at2. A elevação inicial é zero, porque a gente está partindo da origem. A velocidade inicial na direção vertical é v0 seno de alfa. Nós sabemos que a elevação final deve ser 600 metros e que a velocidade de lançamento v0 é 240 metros por segundo. E que a aceleração é a aceleração da gravidade, menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Fazendo a divisão da aceleração, chegamos à relação do tempo de voo com o ângulo de lançamento para a direção vertical, que no caso é 600 é igual a 240 seno de alfa t menos 4,905 t ao quadrado. Nós vamos impor agora a condição de que o projétil atinge o alvo, quer dizer, as duas equações de movimento têm que ser satisfeitas exatamente no mesmo instante de tempo. Então, colocando as duas equações na forma de um sistema de equações, nós ficamos com este sistema aqui, no qual a gente pode explicitar o tempo na segunda equação e, simplificando, ficamos com essa expressão relativamente simples para o tempo. A gente vai agora substituir essa expressão na primeira equação e vai simplificar um pouco mais, e vai aplicar a definição da tangente para chegar na forma final dessa equação para o ângulo alfa. Essa equação aparentemente é bem não linear e em princípio vai dar um baita trabalho para resolver, certo? Na verdade a gente vai ver que com um pouquinho de manipulação trigonométrica a gente transforma essa equação numa coisa menos assustadora. O que está mais esquisito nesta equação para o ângulo alfa é o cosseno ao quadrado no denominador. Vamos, por enquanto, apenas usar a definição da tangente e elevar ao quadrado dos dois lados. Nós vamos usar a tangente ao quadrado em um minutinho. Invocando a nossa memória ancestral de engenheiros, a gente lembra da fórmula mais importante da trigonometria, que é a aplicação do Teorema de Pitágoras ao círculo trigonométrico. O truque agora é dividir os dois lados dessa equação pelo cosseno ao quadrado. O primeiro termo do lado esquerdo, obviamente, é a tangente ao quadrado,
o segundo é a unidade, e do lado direito eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado, que é o meu termo problemático. Então a gente pode simplesmente escrever que 1 sobre cosseno ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Eu troquei a ordem dos termos, colocando um na frente, simplesmente por motivos estéticos. Tem gente que lembra e sabe essas fórmulas todas de cabeça. Estou dizendo aqui que secante ao quadrado, se eu não me engano, é 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Eu, honestamente, não me lembro nada disso, e toda vez que eu preciso, eu tenho que deduzir tudo a partir das fórmulas básicas. Nós vamos então substituir esta expressão para 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa na equação do ângulo, e vamos ver que a equação se torna bem mais civilizada. Lembrando da equação para o ângulo e da fórmula para o inverso do cosseno ao quadrado que a gente acabou de encontrar, a gente pode eliminar o cosseno ao quadrado da equação original, distribuir a multiplicação do último termo, e a gente fica com uma expressão apenas em monômios, que pode ser simplificada e rearrumada para uma expressão de uma equação quadrática para tangente de alfa. Aquela equação, então, que inicialmente era completamente horrorosa, foi transformada numa equação que continua não linear e transcendental para o ângulo alfa, mas é uma expressão quadrática para tangente de alfa, que é bem fácil de resolver com a fórmula normal das raízes de uma equação quadrática. Esse tipo de técnica, né, que é essencialmente uma transformação de variáveis, né? Em vez de resolver para alfa, eu estou resolvendo para tangente de alfa. É uma coisa muito comum na engenharia, que permite muitas vezes você resolver uma equação complexa de maneira mais simples. Abrindo um pouco de espaço aqui, nós aplicamos a fórmula quadrática com A igual a menos 1.104, B igual a 3.600 e C igual a menos 1.704. E, fazendo as contas, nós chegamos em 2 valores para o ângulo alfa. Normalmente, quando resolvemos uma equação quadrática e encontramos 2 valores, um deles tem sido negativo e não faz sentido físico, mas aqui os dois fazem perfeito sentido físico. Nós temos então 2 soluções possíveis, 2 respostas, 2 soluções possíveis igualmente aceitáveis fisicamente. Alfa igual a 30 graus e alfa igual a 70 graus aproximadamente. Então é interessante a gente pensar um pouco por que é que existem 2 soluções possíveis. A primeira coisa interessante é verificarmos o tempo de voo, isto é, quanto tempo o projeto leva para atingir o alvo, com cada ângulo de lançamento. Lá no começo da solução do problema, descobrimos uma fórmula simples para o tempo de voo que veio do movimento na direção horizontal. Usando os ângulos que acabamos de calcular, descobrimos que para o lançamento a 70 graus, o tempo de voo é praticamente 3 vezes maior. Isso ocorre porque a velocidade horizontal do projétil, que é a projeção na direção horizontal da velocidade de lançamento, é bem menor a 70 graus do que a 30 graus. No entanto, a 70 graus, o projétil atinge uma altitude muito maior e a trajetória de voo é muito mais longa. Para confirmar isso, vamos calcular as alturas máximas atingidas pelo projétil. Vamos usar a equação de Torricelli e lembrar que a altura máxima ocorre quando a velocidade vertical é nula, isto é, no exato instante que o projétil para de subir e começa a cair. Vamos lembrar que a velocidade vertical é a projeção vertical da velocidade de lançamento e que a aceleração é a aceleração da gravidade. Podemos colocar esses valores na equação de Torricelli e rearrumar e expressar a variação da altitude em função do ângulo de lançamento. E calculando para os ângulos que a gente tinha encontrado, a gente percebe que as alturas são realmente muito diferentes. É bem maior para o ângulo de 70 que para o ângulo de 30 graus. A diferença entre essas 2 situações de lançamento fica bem mais fácil de perceber quando a gente tem uma visualização dos resultados que a gente calculou para esse problema, que é o que a gente vai ver agora.
Nesta animação, a razão de aspecto, isto é, a relação entre as escalas vertical e horizontal, não está preservada em relação à física original do problema. E é claro que a simulação também não vai estar ocorrendo em tempo real, para que ninguém tenha paciência de esperar quase 1 minuto até que o projétil atinja o alvo. No entanto, o movimento relativo entre os dois projéteis está preservado. É claro, nós podemos ver muito bem que o projétil com ângulo de 70 graus vai muito mais alto e demora muito mais tempo em voo, e além disso, atinge o alvo em um ângulo maior do que aquele com 30 graus. É isso então. Obrigado pela atenção mais uma vez. Qualquer dúvida, qualquer problema, por favor, entre em contato comigo por e-mail. Até a próxima.